Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra e sexólogo, atendendo na cidade de Curitiba. No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o enorme impacto emocional, psicológico, psiquiátrico que os homens sofrem quando recebem o diagnóstico da doença de Peyronie, também conhecida como doença do pênis torto. Então, gente, a doença de Peyronie, também conhecida como doença da curvatura peniana, é uma doença que afeta o homem diretamente na sua função sexual, é uma doença orgânica. Existem dois tipos de curvatura peniana descritos na literatura. Um chamado de curvatura congênita, quando a criança, o menino já nasce com uma certa curvatura, algum grau de curvatura no pênis, e aquela chamada de adquirida, que daí sim é chamada de doença de Peyronie, porque foi descrita pela primeira vez na literatura por um médico francês de sobrenome Peyronie, e aí ficou conhecida como doença de Peyronie. Essa doença, ela tem múltiplas possíveis causas, está muito claro na literatura exatamente qual a causa definida, né? Não existe ainda essa resposta. E é uma doença que, quando ela afeta uma região do pênis, uma região interna chamada túnica albugínea, que tem bastante elasticidade, que recobre os corpos cavernosos, e ela acaba causando um fibrosamento, né, um espessamento dessa camada, com aumento do colágeno, fazendo com que haja um desvio do eixo peniano. Se a gente imaginar o pênis como se fosse um cilindro, uma espécie de um cilindro, é como se esse cilindro começasse a ficar um pouco curvo. E aí o homem costuma perceber os primeiros sinais da doença como uma dor espontânea no pênis, uma dor na relação sexual, né? Porque normalmente o homem não sente, o pênis flácido, o homem praticamente não tem sensibilidade no pênis. Então, quando esse pênis fica rígido e vai para uma ereção, ele acaba sentindo algum grau de dor, ele observa o pênis que está vendo algum grau de curvatura, ele percebe que está vendo uma alteração na forma, apesar de que a doença de Peyronie pode acontecer também inicialmente sem que o homem perceba nenhuma curvatura. Começa a acontecer alteração interna nessa túnica albugínea sem que o homem perceba claramente. Mas quando a curvatura aparece, essa curvatura ela pode ser em qualquer sentido, né? O homem com o pênis ereto, a curvatura pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Quando essa doença é mais grave, afeta com maior gravidade, o homem pode ter essa curvatura em diferentes planos. Então ele pode ter curvatura para mais de uma direção e com isso ele começa a sofrer um impacto muito grande em vários sentidos dessa doença. Porque assim, ele começa quando o pênis fica ereto, ele percebe o pênis curvo, ele começa a ficar angustiado, porque aquele pênis está diferente do que costumava ser, e como o pênis, simbolicamente para o homem, tem uma representação enorme em relação à sua autoestima, o se sentir homem, o poder masculino, a ideia de macho, tudo isso está muito ligado ao pênis. Então, quando ele percebe esse pênis afetado, ele começa a ficar muito angustiado, aí ele procura o urologista para fazer a avaliação, o urologista vai avaliar, vai diagnosticar e vai iniciar algum tratamento com medicamentos, geralmente medicamento via oral, que não costumam ser muito eficazes. A literatura não mostra eficácia de praticamente nenhum dos tratamentos de medicamento para a doença de Peyronie, o que aumenta a angústia do homem, né? Normalmente, ele começa a ficar muito angustiado, começa a ficar constrangido. Quando diante de uma parceira ele fica ansioso, envergonhado, sofre um constrangimento muito grande, tem vergonha de mostrar o pênis para a parceira, mesmo quando essa parceira já é uma parceira num casamento, num relacionamento de longo prazo,
o homem se sente bastante angustiado, ou seja, ele fica envergonhado em função da curvatura do pênis. Como a doença de Peyronie, ela curva o pênis, ela também pode diminuir o comprimento do pênis, ou seja, o pênis pode ficar mais curto em função dessa alteração anatômica e pode ficar mais fino. Então, vocês vejam que o impacto sobre a ideia do homem, né? Vocês lembrarem que a questão de tamanho é sempre uma coisa muito importante para o homem quando se trata do pênis, mesmo que para as mulheres isso não seja tão significativo, mas para o homem sempre é muito significativo a ideia de um pênis maior, um pênis com diâmetro maior, um pênis mais longo, faz com que o homem se sinta mais macho, ele fica mais orgulhoso de exibir esse pênis. Então, quando ele observa o pênis curvo, mais fino, menor em tamanho, o impacto psicológico sobre ele é tremendo, é um enorme impacto psicológico, daí o constrangimento diante da parceira. E não é só diante da parceira, esse homem ele se sente mal quando ele tem uma ereção, ele olha para o pênis dele e vê o pênis alterado anatomicamente, torto, mais fino, menos comprido. E, então, até para olhar para o pênis em ereção, ele se sente mal. Na masturbação, ele vai se masturbar, ele está só ele com ele mesmo e ainda assim fica angustiado, fica incomodado de olhar para o pênis, evita às vezes querer olhar para o pênis. E isso tem o que acontece? Então, do ponto de vista psicológico, o impacto é muito grande, a autoestima masculina fica muito afetada, né? O senso de valor como macho fica muito afetado. O homem, muitas vezes, ele começa a ter perda acentuada da libido, ele pode ficar até sem libido em função da doença de Peyronie. Mesmo tendo ereção, tendo a possibilidade de ereção, ele pode ter uma queda muito grande da libido. Ele pode ficar extremamente ansioso, pode ficar deprimido. As pesquisas mais recentes mostram assim que em torno de 50% dos homens que desenvolvem doença de Peyronie acabam tendo depressão, às vezes depressão importante. Os homens que não têm parceira fixa, que não tem uma parceira que ele realmente, com quem ele tem um bom relacionamento afetivo e sexual, eles acabam tendo uma taxa de depressão ainda maior do que essa. O impacto sobre o relacionamento conjugal chega a mais de 80% dos homens, ou seja, 80% dos casais, porque o homem tende a perder a libido, às vezes muito frequentemente começa a ter disfunção erétil de origem psicológica, que a gente chama de disfunção erétil psicogênica, e ele começa a achar que o problema é porque o pênis entortou, ele acha que aquilo ali é uma consequência orgânica, ou seja, física, da curvatura peniana, quando na verdade é porque ele perdeu a libido, ele não consegue mais se excitar, aí ele começa a ter falhas eréteis, aí quando ele tem falhas eréteis ele passa a acreditar que essas falhas são de origem orgânica e daí ele começa a falhar mais. Com isso, ele acaba se isolando da parceira, ele acaba se afastando afetiva e sexualmente da parceira, e alguns homens chegam a abandonar a atividade sexual, principalmente quando eles são sozinhos, não têm parceira e têm um problema de curvatura mais acentuado, eles acabam se afastando da parceira sexualmente. Então, o impacto sobre a vida afetiva e sexual costuma ser muito, muito acentuado. Com o detalhe importante que poucos homens conhecem o que é uma doença de Peyronie, né? Ouviram falar. Os que conhecem da doença de Peyronie, quando vão ler sobre o assunto, leem sobre os aspectos orgânicos da doença e raramente se encontra alguma coisa na literatura falando sobre os aspectos psicológicos e psiquiátricos, né? São os aspectos psicoemocionais e os distúrbios psiquiátricos que vêm em consequência. Então nós que no meu caso, eu sou psiquiatra, sou sexólogo, trabalho principalmente com saúde sexual masculina. Então eu atendo pacientes que vêm com essas queixas e a gente percebe o impacto brutal que isso tem sobre o psiquismo, sobre a saúde mental do homem.
E na literatura bem mais recente, a literatura mais moderna, tem falado mais a respeito dos impactos psiquiátricos que a doença de Peyronie causa. Outra coisa importante, como os tratamentos, medicamentos, né, aqueles tratamentos que são medicamentosos, não costumam ser eficazes para a doença de Peyronie, ela tem um tempo de progressão, é uma doença que normalmente ela tem um tempo é uma doença como se fosse uma doença inflamatória, então ela tem um tempo de ação, pode durar meses, depois ela tende a estacionar na maioria dos homens, em alguns ela continua. Pessoas que têm já alguns problemas orgânicos maiores, como um diabetes avançado, por exemplo, tende a ter um problema de continuidade dessa doença. Esse é um dado de pesquisa, né? Então, essa doença, ela acaba sobrando no final como alternativa. Quando a curvatura peniana, ela acaba sendo muito grande, a ponto de quando o homem vai ter a relação sexual, ele sente muita dor na penetração, ele sente os movimentos da penetração sexual muito prejudicados, porque ele não sente mais como natural, às vezes ele sente que o pênis não encaixa direito na vagina, ele sente que o pênis escapa, porque ele está curvo, então na hora dos movimentos sexuais o pênis tende a escapar da vagina. Então, quando a curvatura ela é muito acentuada a ponto de atrapalhar de verdade uma relação sexual, vem a indicação da cirurgia, que é feita por urologistas, né, que são especializados na cirurgia peniana. E essa cirurgia, a técnica mais utilizada é uma técnica que ela não corrige o lado que está curvado para que o pênis volte a ficar alinhado. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Então ele acaba diminuindo o lado oposto, né? Então ele reduz o lado que não tem a curvatura, que não é a causa do problema, para alinhar. Só que quando ele faz isso, o pênis fica menor em tamanho. Então acaba sendo um pênis, o comprimento final do pênis acaba ficando menor de qualquer maneira. Então, esse é um luto para o homem também, porque é o luto daquele pênis que nunca mais vai voltar a ser como ele era. Aquele pênis que ele tinha antes da doença de Peyronie nunca mais será como era. Então ele vai ter que viver esse luto e essa adaptação e essa aceitação para a nova condição do pênis dele. E aí, novamente, eu vou para as estatísticas que mostram que de 25%, mais ou menos, até 50% dos homens pós-cirurgia para a doença de Peyronie permanecem com depressão. Ou seja, a dificuldade do homem para aceitar essa modificação da estrutura peniana é brutal, é muito grande. E a pessoa continua sofrendo mesmo tendo o problema corrigido da curvatura, de maneira que ele pôde voltar a penetrar, ele tem um pênis mais alinhado, a vida sexual dele pode voltar a ser como era antes, mas ele não se sente mais como era antes. E para esses casos, é uma coisa que mais uma vez é super escasso na literatura, é extremamente importante que a pessoa que tem doença de Peyronie e precisou passar por uma cirurgia, ou mesmo se não é o caso da cirurgia, mas houve uma curvatura importante que causou um impacto psicológico emocional, causando um transtorno de ansiedade importante, causando um transtorno depressivo importante, causando um impacto sobre a vida do casal, que essa pessoa procure um psiquiatra para fazer um tratamento. É muito importante esse casamento entre urologia e psiquiatria e psicologia, né? O psiquiatra, especialista em sexologia, o psicólogo, o terapeuta sexual, né? Tanto um quanto o outro, assim, que tenham bastante experiência no tratamento de homens com disfunção sexual, podem ajudar muitíssimo esse homem a entender, a vivenciar esse luto, a superar esse luto, a entender como é essa vida depois da necessidade de um tratamento para a doença de Peyronie e voltar a ter a melhor vida afetiva e sexual possível, né? Que melhore tanto a vida do homem quanto a vida da parceira, né? Que esse casal volte a funcionar sexualmente. Então,
Esse em linhas gerais, assim, um resumo, né, da doença de Peyronie e de seu impacto tanto biológico, orgânico, né, no desvio do eixo peniano, quanto impacto psicológico, emocional, psiquiátrico dessa doença. É uma doença, só como última informação, a doença de Peyronie, ela é considerada uma doença que causa um impacto psicológico mais grave sobre o homem do que a própria disfunção erétil. Então, em porcentagem, homens com doença de Peyronie sofrem um impacto psicológico e psiquiátrico mais acentuado do que um homem que está com problemas de disfunção erétil. Por isso, vocês conseguem ver a gravidade que é essa doença, como ela é devastadora para a vida psicológica, emocional e sexual do homem, e que deve ser compreendida e deve ser adequadamente tratada. E esses homens, normalmente, eles têm dois tipos de problema. Dois tipos de problema para procurar tratamento. Se um homem com disfunção erétil já se sente envergonhado de procurar tratamento e falar sobre isso, aí imagine vocês podem imaginar a dificuldade que é para um homem que está tendo um pênis torto, né, um pênis curvado, entortado no seu eixo, e ainda disfunção erétil em função de perda de libido, de depressão, de não se sentir mais confortável de maneira alguma com o seu próprio pênis. Então é muito mais difícil para esse homem procurar tratamento. E como a gente costuma dizer no nosso dia a dia da clínica, no nosso atendimento, na minha clínica, o primeiro passo, a coisa mais importante no tratamento de uma pessoa que sofre um problema sexual, principalmente um homem, quando se trata do pênis, é o respeito pelo paciente, pelo sofrimento dele, e o acolhimento adequado, para que ele se sinta o mínimo possível constrangido e se sinta confortável e à vontade, né? Sabendo que tem uma pessoa que conhece do problema, que tem ética e que acolhe bem essa pessoa. E com isso, as coisas funcionam bem, né? Com isso, a vida segue e essa pessoa consegue se recuperar e voltar a ter uma vida afetivo-sexual de qualidade. Ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, que ajuda muita gente aqui no canal. Se você gosta de assuntos de saúde mental, de sexualidade, de desenvolvimento pessoal e qualidade de vida, se inscreva no canal, me acompanhe aqui toda semana. Eu estou sempre buscando trazer um vídeo que seja de qualidade, que seja útil, que realmente acrescente algo à vida de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.